Sejam bem-vindos ao Bluecast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bluecast. Só que hoje é um episódio diferente. É para fechar a primeira temporada. Então, o Bluecast, apesar de ser da Blue Door Imóveis, e como eu sempre falo, que ele orbita não somente ao mercado imobiliário, mas aquilo que também está atrelado, como tecnologia, inovação, networking, finanças, como vocês já acompanharam nos episódios anteriores. Hoje é um episódio totalmente, vamos dizer, não tão atípico, mas muito especial para mim e para todos que vão assistir posteriormente. Hoje tem uma pessoa que envolve tudo isso. Envolve tecnologia, envolve inovação, envolve finanças, envolve história de vida. Então hoje eu tenho o privilégio e a honra de ter aqui na minha frente, diante de mim, o multifacetado e talentoso ator, cantor, intérprete, diretor, iluminador, querido Ney Matogrosso. Ney, um prazer te receber aqui. Prazer. Fico muito feliz. Eu não falo muito alto, tá? Isso a gente ajusta. Obrigado pela tua disponibilidade dentro dessa tua agenda corrida. Ainda mais agora, quem vai assistir depois gravado. Você recentemente, né, numa pegada de turnê contínua, participando inclusive mais recentemente de shows pro G20. Então, sim. Obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Tá certo. Ney, vamos começar falando aqui da tua infância, né? Você nasceu, né, na divisa com o Paraguai, Sim. em Bela Vista, Sim. e veio para o Rio de Janeiro criança, morou brevemente, por conta do seu pai ser da aeronáutica, morou brevemente em Marechal. Sim. E depois foi para Padre Miguel. Sim. Então, a sua infância foi no subúrbio aqui do Rio de Janeiro? Foi. Nós somos suburbanos, até temos isso em comum. Mas com 7, 8 anos mais ou menos, você já cantava no parque de diversões perto, né, da sua casa. Mas eu não tinha nenhuma ideia. Sem pretensão. Não, não claro. pretendia nada. Sem pretensão. É. Você cantava lá sem imaginar, até porque você queria ser ator, mas cantava porque... Não, eu no colégio fazia teatro escondido do meu pai. Sim, porque ele não queria saber de absolutamente nada que fosse relacionado à arte, né? Sim, verdade. Ele não queria... Até quando você... Tem uma passagem, eu já li, que quando você falou, pai, eu quero fazer pintura, eu quero fazer... Qualquer coisa relacionada à arte, ele te podava, né? Ele era... cabeça deles, né? De militar, né? Daquela época, né? Porque agora já mudou também tudo, né? Não, com toda... Agora todos querem um filho artista, não é isso? É verdade. Naquela época era um sinônimo pejorativo. Sim, pejorativo. Ele falava. Posso falar? Pode, claro. Ele falava pra mim que não queria um filho artista, que todo homem artista era viado e toda mulher artista era puta. Sim. Era essa a mentalidade deles, né? Sim. Isso era uma mentalidade, não era só dele. Mas era uma mentalidade que as pessoas olhavam para artista dessa maneira. Era uma coisa cultural daquela época, né? Daquela época. E você, por volta de 7, 8 anos, né? Teve uma vez que ele foi te bater querendo que você chorasse, causou todo um frisson, né? Ele batia porque ele queria que eu chorasse e eu não chorava. Olha, outra coisa, ele chegava em casa, não sei se vocês não conhecem, umas balinhas Buzzi, que era uma coisinha compridinha com 5 balinhas assim. Eu era louco por aquela bala. Ele chegava em casa com aquelas balas e dizia assim, só vai ganhar quem me beijar. Eu dizia assim, eu achava o fim da picada ter que beijar alguém para ganhar uma bala. Eu não ganhava a bala, mas eu não beijava ele. Eu era uma criancinha também esquisita. Tá? Esquisita. Não, mas o mais curioso disso tudo, né, Ney? Por que eu tô falando isso? Porque, como você já mencionou, né, você... não tinha respeito, tinha medo, mas... Mas isso eu falei para ele muitos anos depois. Anos mais tarde, né, Ney? Passado toda essa coisa da infância. Eu já era adolescente, em Mato Grosso, Sim, né? Nós voltamos para lá. Que a gente vai depois até voltar nessa timeline, que você, não precisa falar agora, mas que você fez uma coisa que nenhum dos seus irmãos conseguiu em relação ao seu pai, né? Muito depois. Mas que foi uma vitória, uma coisa assim... Foi quando quebrei aquele ciclo todo. Exatamente. Entendi por que eu tinha quebrado, né? Que bacana. Pois é. Não, mas a gente vai voltar nessa parte daqui a pouco, porque assim, falando da tua infância, e aí indo já, você com 17 anos... por conta dessa problemática, né? Acho que até tinha uma questão
dessas brigas, dessas discussões, seus pais ficavam, talvez vamos nos separar, algo desse tipo? Não se falava, mas eu percebia que minha mãe me defendia. Sim. Né? Para ele não me destruir, né? Sim. E ela me defendia, e eles brigavam muito por minha causa. Então, quando eu saí de casa para não carregar a culpa. Da separação deles, né? Sim. Mas isso já foi muito mais tarde, isso já foi lá em Mato Grosso, que do Rio nós voltamos para Mato Grosso. Vocês voltaram para Mato Grosso? Fomos morar numa vila militar em Campo Grande. Sim, né? e até o Mato Grosso, eu já ouvi falar, Mato Grosso, o seu avô, né, colocava esse sobrenome Não, meu avô colocou, porque é o seguinte, meu avô era daqui de Macaé. Sim. E ele era advogado. E aí teve uma questão de política, que eu não sei o que foi, e exatamente ele foi para Mato Grosso. E lá a vida dele deu muito certo. Ele casou pela segunda vez e teve vários filhos lá. E aí, como a vida dele deu tão certo lá, que ele resolveu botar em todos os filhos que nasceram lá esse sobrenome. Mato Grosso. Né? Eu não tenho, minhas irmãs têm o Mato Grosso, mas eu não tenho oficialmente, nem eu nem meus irmãos. Sim, sim. Ficou só artisticamente falando. Né? No momento em que eu precisei de um nome, eu não podia ser um cantor chamado Ney Pereira, Ney de Souza Pereira. Né? Teve o Mato Grosso, fez todo um sentido nessa junção. Ainda mais naquele momento que Mato Grosso não era conhecido, sabe? Verdade. Mato Grosso era um centro-oeste desconhecido que só falava que tinha onça e índio, sabe? Sim, era uma visão, uma visão daquela época, né? Falta até da informação, da evolução da informação. E aí, Ney, eu passo um pouco adiante, indo na casa dos seus 17 anos, né? Que aí você decidiu... isso já lá. Você decidiu, antes de você tomar a decisão de se alistar, que podia, né? Se alistar na aeronáutica com... Não, na aeronáutica com 17 com 17, anos, né? Você vai voluntariamente. Sim. Né? Você decidiu viver por sua conta, né? Se você iria ter sorte, até você fala, se eu iria passar fome ou não, você queria viver a sua vida, né? Ser responsável por ser mim. Responsável por você mesmo. Não era comum. Claro. Nem homem não saía de casa. Olha como era a mentalidade. Homens saíam de casa com 21 anos casados. Um adolescente não saía de casa. Eles não permitiam isso. Eu acho que o certo é sair. Sim. Eu acho que o certo é sair de casa e viver sua vida, sabe? Claro, se tem um pai que pode dar uma guarida, tudo bem, mas eu acho que tem que sair de casa, não pode ficar um adolescente dentro de casa até ficar adulto. Não, eu tinha uma ânsia pela vida, assim, sabe? Independente das circunstâncias. Sim, independente das circunstâncias. Claro que as circunstâncias... favoreceram, né? Realçaram isso. E me estimularam, né, a sair também, né? Porque na hora que eu disse que eu ia embora para o Rio de Janeiro, ele disse que eu não iria de jeito nenhum. Eu estava lá em Campo Grande, morando numa vila militar, me alistei na própria aeronáutica lá. E na hora que eu me alistei, eu já pedi para transferir para o Rio de Janeiro. Porque o comandante da base de lá tinha vindo para ser comandante da PA do Rio de Janeiro, no Galeão, né? E aí era assim, eu estar com alguém que eu conhecia, porque eu era criança, eu ia lá no quintal dele comer fruta, como várias crianças. Sim, isso lá porque ele dava guarida Padre Miguel, né? Campo Grande. Campo Grande? Foi Campo Grande? Então, ele dizia que estava liberado para as crianças, né? Então, eu sabia dele. Eu sabia que ele era agora comandante de uma coisa no Rio de Janeiro, no Galeão, aí eu fui para lá para ficar, pelo menos, próximo de alguém que me conhecia. Sim. Né? E aí você ficou aí dos 17 aos 19 anos. E aí teve, né, o fatídico episódio, né, que quando você saísse, um tio do seu pai, né, um familiar seu, um parente seu, quando você saísse, você poderia ficar na casa dele. Sim, quando eu saísse da aeronáutica. E acabou que, né, quando você saiu, foi procurá-lo. Quando eu fui procurar, ele disse que não podia mais, eu também não podia nem questionar, né? Claro. Era a casa dele e ele decidiu o que ele quisesse. Só que depois eu soube, mais tarde, que era depois de muitos anos, eu encontrei a filha dele. E aí ela me disse, Ney, porque você saía comigo, eu saía de maiô, e quando eu estava na praia, eu estava de biquíni. Eu disse, e como é que eu podia impedir você de fazer uma coisa dessa? Né? Sim. Então ele achava, não sei o que ele achava.
também não estou mais nem interessado. Não, claro. É. Mas eram Mas talvez foi interessante, porque deu um novo rumo na minha vida. Totalmente, É. totalmente. Então eu acredito nesses movimentos assim da vida, sabe? Eu fui viver minha vida em outra, sem depender, porque imagina, se eu estivesse na casa dele, de uma certa maneira, estaria dependendo. Teria uma dele, dependência né? ali. Não, e eu fui viver minha vida completamente independente. Fui para Brasília, gostei muito de Brasília. Brasília não estava nem pronta. Você está falando do quê? De 60? 61, né? É. Brasília não estava pronta. Quando chovia, passava uma lama vermelha por baixo de todos os prédios, assim, sabe? Tinha um vento, um roda-moinho, que virava um roda-moinho de poeira vermelha, que você acabava de tomar banho, saía na rua, você ficava dentro daquele roda-moinho, você ficava imundo. Né? Era uma outra época, Era uma né? outra Era época. totalmente uma outra época. Não tinha nem asfalto na cidade. Caramba, quando eu cheguei lá, W3 não tinha asfalto. W3 não tinha asfalto, é 61 que você... 61, 61, comecinho de 61. E, Ney, uma coisa, como você falou, né? Essas mudanças, esses êxodos, vai concatenando, vai juntando todo esse quebra-cabeça. Porque em Brasília, você foi pro você foi pro teatro. Em Brasília eu fiz todas as coisas que me foram proibidas. Foram negadas, né? Negadas e proibidas, e em Brasília eu me aproximei de todas. Curso de teatro, música, né? teatro, sabe? Pintura, tudo eu fiz. Pode-se dizer que Brasília foi o local que te aproximou da arte, né? Sim, que me liberou, porque ali não tinha ninguém... não era um problema ser artista. Sim, né? sim. Então, isso não era um problema mais ali, naquele momento. Então eu fiz... Mas eu fiz um curso de teatro pela seguinte razão. Eu era tão tímido que eu ia numa festa... Eu entrava na festa, eu não dava boa noite, eu não conseguia me comunicar. Eu saía da festa sem ter falado uma palavra. Eu disse, mas assim já está demais, né? Aí eu fui fazer um curso de teatro para ver se eu vencer essa timidez, sair né? disso, Essa timidez. E que te foi ajudou, aí, claro. E foi aí que eu encontrei pessoas que cantavam num coral. Isso. E que aí eu fui, porque todas as pessoas que eu conhecia cantavam nesse coral. E eu fui para lá. Mas eu não estava nem pensando em ser cantor, sabe? Eu fui cantar num coral porque era para ter o que fazer em Brasília. Para ter uma... Brasília não ficar no era ócio. nada. Brasília não tinha nada. Brasília tinha um bar na W3 só, né? Que à noite estava todo mundo naquele lugar. Todo mundo reunido ali. E nem me corrija até se eu estiver errado. Foi lá em Brasília, posso estar equivocado, mas foi lá fazendo esse curso e até essa coisa de vencer a timidez, e você participou do coral, como você falou, que você tinha essa questão também, achava a sua voz esquisita, olhava para sua voz de uma outra forma, e um maestro, né, que falou, não, você tem uma voz rara, um timbre raro. Porque a questão, eu não tinha nem sabia de voz nenhuma, né? Porque eu sempre não tenho voz fina. Eu nunca cantava naquele timbre, porque eu nasci com essa coisa de poder minha voz chegar lá naquela altura sem esforço. Quando eu comecei a ser cantor, as pessoas diziam assim, com ele com 40 anos não terá mais voz, porque ele força muito a voz. Eu não forçava nada. Aquilo eu ia naturalmente. Naturalmente, né? seu. Então, aí eu fui pro coral, aí eu te cantava a parte dos tenores. Isso. Né? E aí... As contraltos, quando elas cantavam, eu entendi que se eu colocasse uma oitava acima na minha voz, eu podia cantar o que elas estavam cantando. E eu ficava baixinho cantando aquilo, mas não era com intenção de nada, nem de chamar atenção, nem de nada, nem de me mostrar, porque para mim aquilo não era nem uma coisa assim, interessante. Sim, né? sim. E aí um dia o maestro parou o ensaio e falou isso. Ele parou e começou a elogiar a minha voz e dizer que isso era uma voz rara, que na Idade Média... acho que foi no Renascimento, né? No Renascimento, os homens eram castrados para não perder essa voz. Né? Que é uma coisa até hormonal, né? Essa mudança. Pois é, mas aí... eu já li no jornal que eu tinha essa voz porque eu tinha sofrido um acidente que tinha sido castrado. Criaram vários factoides à luz disso. Pois é. As pessoas falam muita porcaria. Não, com certeza. Inclusive, né, Ney, você nessa época, depois que esse maestro falou, até dessa
questão da proeza que você tinha, até sem ter esse conhecimento técnico, vamos dizer assim. Sim. Você gravou. Você até fazia, né? Participava fazendo a parte tanto feminina quanto masculina naquela época, né? Depois nós fomos cantar que era num grupo de música renascentista. Isso. E na Renascença as mulheres não cantavam. Não cantavam, Eram só sim. os homens, né? E tinha os homens com a voz aguda. E eu ficava com esse repertório com a parte toda aguda porque eu tinha facilidade, não era uma coisa que me causasse nenhum problema, não me esforçava, sabe? Então, cantei muito tempo no coral renascentista. Coral. E você tinha essa facilidade até de decorar também, até... Sim, porque eu nunca li música. A partitura era você era obrigado a ler partitura. Era isso que eu ia falar. Você tinha que estudar para ler partitura. Então, eu comecei a estudar, mas eu aprendia muito antes de entender a partitura, eu já estava com tudo no meu ouvido. Sabe? Então, só executava naturalmente. Só cantava. Executava naturalmente. Após essa passagem por Brasília, Ney, você volta para o Rio e aí, como eu te falei, vai me corrigindo essa timeline aí se tiver alguma informação desencontrada. Você volta para o Rio porque você, como você já falou várias vezes, né? Você era hippie. Sim, né? Eu pedi uma licença sem remuneração, porque podia tirar. Sim. Você fica sem receber nada. Sim. E você pode sair. E podia ficar até 2 anos. E eu tirei esses 2 anos. Foi quando eu comecei a entender o mundo, né? Entender as coisas, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, né? Sim, porque aqui até no Rio você ficou na casa da Luli. Eu não fiquei na casa dela. A Luli chegou na minha vida porque lá em Brasília eu cheguei a cantar com 4 pessoas, a gente formou um grupo. Sim. Né? E era assim, a Lena cantava grave, a Glorinha cantava samba, tinha o Tião que parecia o baiano lá, o pai da Nana, o Caíme. O pai da Nana Caíme. E eu com aquela voz. Né? E aí, a Lena me pediu que eu vinha para o Rio de Janeiro de férias lá, do trabalho, né? Sim. E a Lena me pediu que trouxesse uma encomenda para a Luli, que a Luli morava aqui. A Luli Santa Teresa, Não, ela morava ainda na Tijuca. Ela estava na era Tijuca? solteira ainda, né? Ela foi morar em Santa Teresa depois de casada. Mas ela era solteira, morava lá e ela tinha na casa dela, a família de Itamaraty, super preconceituosa, tudo. Permitiram que ela gravasse um disco, mas ela jamais poderia aparecer numa televisão. Caramba. Então a Luli era toda envolvida com música. E aí eu fui lá entregar a encomenda dela e a Lena já tinha dito que eu cantava. Aí ela me disse, a Lena me disse que você canta. Eu disse, mas eu canto lá Cantei lá com eles, mas lá no teatro, não pretendo, sabe? Aí ela tirava aqueles tons, sabe? Porque não é qualquer pessoa que toca comigo cantando, porque são tons muito específicos, né? E ela tirava e me botava cantando lá na garagem. Até quando ela não tinha... Ela dava aula também, não era? Ela dava aula. Quando faltava alguém, ela te chamou. Isso já em Santa Teresa. Santa Teresa, já? Porque aí, quando faltava alguém que ela dava aula, ela me chamava e eu ficava a tarde inteira cantando com ela, quando não tinha os alunos. Sim, sim. E ela queria que eu fosse cantor. Eu disse assim, Luli, eu não quero ser cantor. Não tenho vontade de ser cantor. Ela disse, não, mas você tem que cantar, você tem que não sei o quê. Ela me levou em televisão para fazer teste. Teste na TV Tupi, não foi? Aquela que era lá na Urca, eu não me lembro se era Tupi. Acho que foi a Tupi, que perguntou, o que você canta? Aí você, Geraldo... Eu cantei, Geraldo Vandré. Geraldo Vandré. Aí os caras disseram assim, você tinha que cantar Cris Montes. Eu disse, Cris Montes? Sabe quem é Cris Montes, né? Já ouvi falar. Era um americano que tinha uma voz fina, assim. Eu disse, mas eu não quero cantar a música do Cris Montes, eu quero cantar o que eu gosto. Aí virei minhas costas e fui-me embora. Sabe, que eu também era muito metido, assim, eu não vou fazer porque querem. Sim. Eu vou fazer o que eu gosto e se quiserem tá bem, se não quiser também, tchau, né? Até porque, como você sempre falou, né? No começo você queria ser ator. Sim, ali então que eu não queria ser cantor. Quando me disseram isso, eu disse, tá bom, até logo. Então, virei as costas e fui embora. A Luli não, ela ficava, não, você não tem nada, Luli, eu não tenho que fazer nada, eu tenho que... Na época você estava
mexendo, trabalhando com artesanato, né? Sim, Você que tinha foi... essa liberdade Eu lá, comecei a fazer fazer artesanato quando eu morava em São Paulo, porque eu vendia todo o meu artesanato, eu vendia para as boutiques mais chiques de São Paulo, que eram na Rua Augusta. A Rua Augusta era a rua mais chique de São Paulo. Chegava fim de ano, aquela rua era inteira carpetada de uma ponta a outra. Olha que gente louca. Carpetavam a Rua Augusta inteira, de uma ponta a outra, né? Então eu vendia para aquelas boutiques, que eram as boutiques mais caras Agora não é mais. A Rua Augusta agora é um fubazão, né? Sim. Mas na época era a mais chique de São Paulo, era aquela. Por isso que E teve eles compravam, as pessoas das boutiques compravam minhas coisas, né? Só que também era assim. Gostavam de uma peça e diziam assim, eu quero 100. Eu disse, eu não faço 100. Eu não faço É uma 100. peça única ou tantos números. Eu cinto, eu quero 100 cintos desse. Eu disse, se você quiser 100 cintos, cada um de um jeito, mas eu não vou fazer 100 iguais. Eu não sou uma indústria. É uma indústria, não é uma fábrica. Eu faço com a minha mão, né? Um artesão. Já era um artesão, até porque você também gostava de pintar, aquela coisa aí juntou toda. toda a coisa ali. Não, exatamente. Sabe, meu senso estético, sabe? Essa identidade, né, artística mesmo, né, com tudo que você trabalhava já naquela época. Tanto que você continuou fazendo isso aqui em Santa Teresa, até de forma, vamos dizer assim, não despretensiosamente, mas você tinha esse espaço lá na casa da Lully, que eu podia sujar o quintal, que era de terra, né? Exatamente. Podia exercer, vamos dizer, esse ofício, porque até, para quem não sabe, como nem várias vezes falou, você era um hippie, né? Você... Sim, eu era solto no mundo. Era solto. Era livre. No mundo, livre. Eu não devia satisfação a ninguém, nem às autoridades, nem a porra da ditadura, nem a ninguém, sabe? Eu vivia solto. Eu fui preso. Tomou muito baculejo, né? Tomei baculejo assim, mas todo mundo tomava claro, baculejo sim, na isso rua era normal, toda hora. Uma vez eu vi um americano sendo preso aí em Copacabana e ele gritava help, 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 e queriam jogar ele dentro de um camburão. Mas não precisava fazer nada, né? Eu fui preso por nada. Eu fui preso porque eu tinha um amigo que trabalhava na Sala Cecília Meirelles e eu tinha combinado com ele da gente voltar junto, porque eu estava morando com ele na casa dele em Copacabana. Uhum. Aí vim da casa da Lully, aí parei ali em frente à Sala Cecília Meirelles e eu achei estranho, não tinha mais movimento. Eu disse, tinha uns homens parados assim. Aí eu disse assim, vocês podem me dar uma informação? Vocês sabem se já acabou o espetáculo aí ou se ainda não acabou? Porque não tinha gente na rua. Eles nem me responderam, eles já me cercaram. E começaram a me revistar. Eles eram policiais. Eu nem sonhava que fossem policiais. E eles começaram a me... Aí não acharam dinheiro no meu bolso. Tá? Aí era a questão. Já era assim. Já funcionava Já funcionava isso. Aí eles disseram assim, eu tinha um dinheiro para pegar um ônibus, que era para chegar em Copacabana. Sim. Aí eles me disseram assim, você não tem vergonha de só andar com isso no bolso? Eu disse, não tenho vergonha de nada. Por que eu teria vergonha de estar com esse dinheiro? É o suficiente para chegar em casa. Aí me levaram. Me levaram para Santa Teresa. Agora, então, vou contar mais a história. O carro deles não estava em frente à Sala Cecília Meirelles, estava ali em frente assim ao aterro, ali pela Praça Paris, por ali, né? Aí me levaram para lá. Aí daqui a pouquinho prenderam um bicheiro e o bicheiro chegou lá na viatura e disse assim, vocês não podem me prender, porque eu já paguei não sei quanto para o chefe da polícia do Rio de Janeiro. Caramba. Na cara deles. Você está falando aí de 70, talvez? Antes dos Secos e Molhados. Antes do convite, sim. E aí e uma putinha, coitadinha, que chorou. Eles soltaram ela. O bicheiro foi solto instantaneamente quando ele falou isso e eu fiquei. Caramba. Aí me levaram lá para Santa Teresa, para aquela delegacia que tem lá. Passei a noite lá. E aí eles ficaram fazendo terror comigo a noite inteira, né? O que iam fazer comigo, o que iam me jogar para os presos, fazerem comigo o que quisessem. Foi a única vez que eu usei
o meu pai. Eu disse assim, olha, tudo bem, vocês vão fazer comigo o que vocês quiserem, só que meu pai é militar. E eu disse, quem está mandando no Brasil agora são eles. Então, o que vocês fizerem comigo, ele vai me procurar e vai saber que eu andei por aqui. Foi o que teu vocês... salvo-conduto. Sim, e aí eles me... Aí depois, fiquei até de manhã cedo na delegacia, assim, na sala, né? Aí quando ia trocar o turno, eles me puseram numa cela, que tinha uma pessoa morrendo dentro da cela. E eu falei, tem uma pessoa morrendo dentro da cela. Aí nessas alturas, porque já sabia que meu pai era militar, uma pessoa perguntou, você não tem um telefone que você queira que eu telefone? Eu disse, tenho. Eu tinha uma amiga que era casada com um almirante da Marinha. Pronto, o almirante foi lá e me tirou de lá. Né? Porque senão, de repente, né? Eu não sei, mas eu acho que quando eu falei que meu pai era militar, a coisa mudou. Coisa eu percebi mudou, que né? mudou, sabe? Sim, o rumo foi outro. E nem só uma coisa que, voltando, que eu esqueci de mencionar, em Brasília, no coral, era o do Elefante Branco, né? Era o Elefante Branco, que eu até esqueci de mencionar. Quando eu falei do maestro e tudo mais, eu esqueci de mencionar essa questão do coral. E aí, Ney, voltando a essa questão aqui em Santa Teresa, a gente adentrar no convite dos Secos e Molhados, foi a questão da Luri com o marido, né? Lá em São Paulo, né? O Luiz Fernando era fotógrafo de cinema. Isso. Né? E ele foi fazer um filme do Roberto Carlos, O Diamante Cor-de-Rosa, em São Paulo. E a Luli foi com ele. E aí lá a Luli conheceu o João Ricardo num lugar chamado Cortiço Negro. Cortiço Negro. Que era um muquifinho assim na Bela Vista, sabe? Mas que tinha som ao vivo, né? Tocava um rockzinho na época, né? E aí ela conheceu o João e aí eles tiveram uma afinidade e já saíram compondo juntos. Dali saiu Fala, saiu o Vira. O Vira E o Fala. E o Fala, exatamente. Composições com participação deles. Da Luli e do João, E aí, e também conheceram o Gerson também lá, né? Sim, mas ela não conheceu o Gerson. Porque não existia Secos e Molhados. Sim. Tinha existido um que era com uma cantora. Anterior. Eles quiseram fazer essa mudança. Foi quando ela conheceu eles estavam atrás de um cantor, um homem de voz aguda, porque eles não queriam botar uma mulher de novo, queriam fazer com um homem. E não achavam o homem. Aí a Luli disse assim, ó. Tem a pessoa. Tem a pessoa. Só se vocês forem para o Rio de Janeiro, vocês conhecem ele. E aí foi quando toda essa história aconteceu. Eles vieram, eu cantei Geraldo Vandré para eles. Que Jezebel você cantava quando era criança. Quando era criança. Que eu não sei nem por que eu cantava Jezebel, gente, porque era muito sucesso no rádio, né? Tinha um cantor que cantava, tinha assim, Lene Everson cantava, que era uma cantora, e tinha um cantor também, um homem que cantava Jezebel. Bom, e aí eu ficava ouvindo aquilo, eu não sei por que eu fui cantar Jezebel. Foi cantar no parque. No parque, lá com 7, 8 anos, Jezebel. E aí, onde é que eu estava? Dos Secos e Molhados, você cantou Geraldo Vandré. Sim, e aí eles torceram o nariz, assim, sabe? Mas disseram assim, mas a voz dele é muito boa. Eles fizeram um comentário que eu percebi. Sim. Né? E aí, pronto. E aí, eles perguntaram se eu podia estar na casa do João antes do Natal. Eu cheguei e fui direto. Só que ele foi muito grosseiro com a Luli. O João. Ele foi muito grosseiro com ela. Eu aceitei. Cheguei lá antes do Natal. Fui direto para a casa dele. E aí a mãe dele me disse que ele estava dormindo. Eu disse, mas eu queria conversar com ele. Isso antes da gente... Sim. Assim, né? Aí eu disse assim, olha, João, eu só quero te dizer uma coisa. Se você fizer comigo o que você fez com a Luli, eu viro as minhas costas e vou me embora, não quero nem saber de você nunca mais. Ele teve uma enxaqueca que ele nem levantou da cama. Olha a cabeça do cara. Caramba. Mas, acabamos, o Secos e Molhados acabou por causa dele, né? A gente vai tocar nessa parte, porque assim, antes de você até ir para São Paulo, fazer os ensaios, né, no Ruth Escobar, que tem uma passagem também maravilhosa sua, um comentário seu,
que eu vou tocar nele agora, inclusive, mas antes, teve uma despedida antes de você ir, por volta de 72, você foi com os amigos, né? Pra Búzios, só com um despertadorzinho, que era o seu único bem naquele era momento. meu único bem, que era o que eu ia vender para ir de ônibus para São Paulo. E foi assim o que aconteceu. Exato. Eu vendi para um pescador o meu despertadorzinho e fui para São Paulo. Vocês ficaram numa casa que não tinha nem porta nem janela. Nem porta nem janela. E a gente viajava o tempo todo. Bem hippie, bem livre, né? Sim. Não, Ney. Tomei muito ácido nessa época. Ácido lisérgico, né? Você já falou. Tomei muito ácido nessa época. Que para mim foi muito interessante, porque para mim eu não tomava como droga. Vamos também colocar isso. Eu não tomava como droga. Eu tomava como uma coisa que abria a minha percepção de mim mesmo. Sim. Sabe? Saber de mim. Sabe? Quem eu era. Uma expansão de consciência. De consciência. Porque era tomado dessa maneira. Não era tomado para ir para a festa dançar. Sim, sim. E também era uma coisa que na 16ª hora você não suportava mais. Porque não passava o efeito, né? Era muito prolongado. Inclusive, você até adiantou, quando você fala disso, eu acho até, né? Enfim, mas era uma outra época. Você ouviu muitas críticas, você cantando, você ouviu isso de perto, né? Falando, pô, esse cara tá com o olho arregalado no palco, ele tá doidão. Você nunca entrou em palco. Você falava isso. E você nunca se drogou nunca me droguei, não. Eu só tive uma experiência, que foi com maconha. Sim. Eu entrei já com Secos e Molhados. Foi a única vez, porque tava todo mundo fumando, não sei o quê. Eu fumei. Quando eu entrei, alguém gritou para mim assim, bota para quebrar, Ney, que você pode, nós não podemos. Aí eu disse assim, nós não podemos? Né? Mas eu não gostei da experiência, porque eu gosto de me lembrar de tudo que eu fiz. E quando eu saí, parecia que eu tinha sonhado. Eu não me lembrava de nada. Eu disse, então nunca mais nada na minha boca para cantar. E eu ouvi a polícia falar que eu estava doidão, porque eu cantava e regalava os olhos. Eu não sei nem por que meu olho regalava. Sim. Aí eu vi assim, a cara dele, olha os olhos dele. Tá doidão. Tá doidão. E você nunca fez isso para poder entrar. Nunca estive doidão em cima de um palco. Exato. Nunca. E aí, não, fez depois dessa despedida em Búzios, você foi para São Paulo. E em São Paulo você participou na adaptação, né, dos Lusíadas, né? Dos Lusíadas. Sim. Não, mas não foi a única. Eu fiquei. Sim. Porque eu fiquei o tempo todo que eu ensaiava com Secos e Molhados, que Secos e Molhados não tinha dinheiro na história, né? Você estava quebrado lá. Sim, eu não tinha dinheiro e Secos e Molhados não tinha dinheiro. Então foi 2 anos que eu trabalhei muito no teatro. Eu fiz muitas coisas. Infantil. Eu fazia peça infantil às 8 da manhã e uma peça para adulto à noite. Sim. Né? Às vezes nem recebia, porque naquele tempo era assim, né? Você trabalhava, chegava no final do mês não te pagavam, sabe? E teve um acontecimento que eu acho assim sensacional, não sei se você vai recordar, que você, acho que foi durante a peça infantil, você deu 2 passos e você caiu. De fome. De fome. E aí que você virou e falou, não vão, tu pensam que vão me derrubar? Não vou desistir. Me derrubar, não vou desistir. Não vou desistir. Não, foi a única coisa que veio na minha cabeça. Estão querendo me derrubar. Não, pode me derrubar no chão, mas eu não vou desistir. Eu acho sensacional, porque olha o desdobramento disso depois, né? Porque você fazia na peça, até, porque ali tinha a peça infantil. Isso foi na peça infantil de manhã. Então, isso aconteceu na peça infantil. Em jejum. Aí, com fome, com né? Fome, passando fome. Passava fome. Sim. E aí tinha o ensaio. Trabalhando, né? Passava fome trabalhando. Tinha o ensaio com os Secos. Sim. E aí tinha essa peça que você fazia o marinheiro português, né? No coral. O coro, né? No coro, o coral não, coro. O coro da peça. Da peça. Eram os marinheiros, né? E que eram 70 integrantes. Sim. Que até esses 70 participaram do show de estreia, pode dizer assim, na primeira apresentação, né, dos Secos e Molhados, né? Não tinha, ninguém conhecia a gente. Não tinha quórum naquela época, não tinha quórum. Ninguém conhecia a gente. Aí eu convidei todo o elenco. Depois da peça, eu fiz a peça e depois da peça eu subi para cantar e eles foram todos lá dentro. Então encheram, porque era um lugarzinho um pouquinho maior que isso aqui. Né? Era menor, era a Casa Badalação, né? Casa Badalação e Tédio. Isso. Como é o nome da portuguesa, que era a dona do teatro? Ruth Escobar. E só que aí é que foi essa virada de chave, né? Porque desses 70 que participaram para fazer esse quórum, né?
o frisson, daqui a pouco outros jornalistas, daqui a pouco foi, né? Sim. Dali nós saímos pro dia seguinte já para o Jornal da Jornal Tarde. da Tarde. Jornal da Tarde, né? Que aí voltou mais 15 dias, né? Depois voltou 15 dias, que foi a última vez quando a Ruth viu, né? Sim. Que eu estava com uma pele de jacaré. Cauda de jacaré, isso quer falar. Era um couro inteiro preso no meu corpo, e o rabo saía daqui, e eu abaixava e arrastava aquele arrastando rabo no chão. E ela mandou que saísse, nunca mais voltasse aqueles maconheiros. Porque tudo era isso, né? Sim. O tempo todo era isso, né? Maconheiro. Pô, maconha, gente. Precisa maconha para ficar lá. Só para poder vestir, usar uma cauda Não, porque já era a minha trip, né? Sim. Já era a minha viagem de pegar. Eu usei muitas coisas de animal, sabe? Eu gostava de ser próximo aos animais, sabe? De ser meio selvagem. Tem essa coisa selvagem, bicho, esses alter egos, assim, com essa mescla, né? Nos figurinos, então, no traje. Sim, Não, e o que eu ia falar antes Não, disso? você estava falando do dia, né? Do show. Que o Jornal da Tarde, 15 dias. Sim. Aí nós fomos lá no dia seguinte, fomos fazer... Aí fomos lá na redação? Na redação. Eu com aquela camisetinha aqui, porque era o que eu usava, né? Era camiseta de criança. Você comprava uma camiseta de criança que vinha aqui. A calça aqui embaixo e a camisetinha de criança. Mas eu não fazia isso para ser tipo nenhum. Eu andava assim, né? Era o seu jeito. Era meu jeito. E aí nós entramos, aí quando eu fui ler a matéria, diz assim, entraram 3 rapazes, um com uma camisetinha que mal lhe cobriu o torso. Aí mal lhe cobriu o torso, mas você sabe que isso aí, o João, que ele era muito esperto, tá? Ele era muito sagaz. No dia seguinte ele já estava com a camisetinha que mal lhe cobriu o torso. Tá? Isso meio que incomodou, pode dizer assim? Não incomodou. Deu um alerta para ele. Olha, isso chama atenção. Ah, tá. O incômodo um incômodo no sentido de que para o mainstream isso seria bom para ele também, né? Se vestir daquela forma. Sim. Não, e depois ele fazia coisas que eu nunca fiz. Uma calça com um coração na bunda. Eu nunca fiz isso, sabe? Aí já era um exagero, né? Eu nunca fiz isso, então, sabe? Mas eu andava assim. Minhas roupas eram assim. Tinha um tecido que eles chamavam de carne seca, que era uma coisa, a sobra do tecido estampado, que não estampava direito. Que aí virava carne uma seca. Uma parte estampada, outra parte não era estampada. Eu fazia calças daquilo, eu andava com aquilo. Era assim, um cóizinho aqui para amarrar, parecia uma calça de pijama. E era assim que eu andava. Uma calça assim e uma camisetinha aqui. Isso assim para você era como você gostava, se sentia bem, não tinha nada demais nisso. Não tinha nada demais. Não, e na estreia, não sei se você vai lembrar, Ney, você tava com uma calça cetim branca, né? Sim. Sem camisa, uma grinalda de noiva. Noiva na cabeça. Na cabeça. A cara toda pintada de purpurina, de todas as cores. Roxo, vermelho, sem né? cueca. Caramba. Foi isso que já escandalizou. Porque eu estava sem cueca, numa calça de cetim. Que a mãe do outro veio falar comigo, você não pode ficar balançando assim. Eu disse, por que eu não posso? Eu queria mesmo testar, sabe, os limites. Sim, queria ver até onde aquilo iria chegar, né? Sim. E eu nunca tive problema com nudez. Também tem isso, eu nunca tive problema com nudez. Então... Você não estava sendo propositalmente, vamos dizer assim, obsceno, nem nada disso? Não era obsceno, mas era... Ousado para a época. Sim, né? Não, para a época era uma coisa totalmente disruptiva. E quando eu fui fazer o lançamento do disco, o primeiro do Secos e Molhados, nós fomos para um teatro lá, eu fui com esta calça, sem cueca de novo, e tudo que eu tenho de pelo no meu corpo foram penas brancas coladas. Sabe? Então era um híbrido, um pássaro, uma ave. Com gente. Com gente nua. Sim, né? Um híbrido. Isso era uma característica sua durante muito tempo. Fora a maquiagem também, né? Sim, só que já depois do primeiro dia com a purpurina, eu andava muito pela Liberdade. Sim, o bairro da Liberdade. Sim, em São Paulo. Bairro japonês, né? E aí eu via muita foto do Teatro Kabuki. E eu passava por aquelas fotos e dizia assim, que interessante. Você não vê a cara das pessoas. Aquela coisa meio japonesa. Só que o deles, o Kabuki, é muito colorido. Sim. E tem uma base branca e é muito colorido. E eu disse assim, mas olha que ideia boa.
porque eu ouvia dizer que artista não podia andar na rua, que não podia ter privacidade. Sabe? Eu disse, eu não quero perder isso. Aí eu comecei a pintar minha cara toda de branco, meu olho de preto daqui até aqui, que a censura inicialmente cismou com isso também, né? Eu disse, gente, eu nunca vi uma mulher, que isso era coisa de mulher. Eu disse, me mostra uma mulher pintada com a cara toda branca, o olho daqui do nariz até o cabelo. Implicaram com tudo, que eu não podia requebrar, que eu não podia dançar. Dançar, exatamente. Aí, depois de tudo, a última coisa foi assim, e este olhar? Eu sabia, eu sabia qual era o olhar. Aí eu disse assim, olha, aí eu não sei o que eu estava pensando. Não sei o que eu estava pensando nessa hora, né? Mas era o tempo inteiro, era assim, né? Essa perseguição, lados, né? Essa perseguição. Não, e o que eu também acho interessante é que você, quando estava ensaiando ou antes de entrar, você não tinha feito aula de dança, de nada disso. De nada. Você foi criando, você ficava treinando ali no escuro. Lá, porque a viagem, a peça sobre os Lusíadas, era com banda ao vivo. Banda que depois tocou com a gente. Com os Secos, que era uma banda maravilhosa. Então, eles o tempo inteiro da peça tinha som ao vivo. Sim. Né? Aquelas produções dos anos 70. Sim. Né? 70 atores no palco, uma banda maravilhosa tocando. E aí eu ficava muito no escuro, porque assim, os marinheiros vinham, que era o coro, Sim, do coro. vinham, anunciavam os acontecimentos, cantando, e cada um ia para um canto no escuro, né? E aí um dia eu fiquei assim, ouvindo a banda tocar, disse assim, como é que será dançar? Sabe? Como é que será que se dança? Eu não dançava, não sou dançarino, não sou. Sim. Mas aí eu comecei a entender que mesmo sem ser, eu podia reproduzir com o meu corpo do meu jeito. Claro. Né? Sem ser bailarino, sem ser dançarino. Mas que eu podia reproduzir com o meu corpo o som que eu ouvia. Uma coisa instintiva, assim. Sim. Né? E dali para frente eu não parei mais de dançar. E não mesmo. Não mesmo. Hoje, E não mesmo. Tanto que o destaque, obviamente, além da voz, foi muito isso, né? Porque você ficou... Foram 2 anos. 2 anos. Você saiu em 70... Você saiu no lançamento do segundo disco. No lançamento do segundo disco, porque havia aí uma parte um pouco delicada, né? Porque havia um acordo de que o que era ganho tinha que ser dividido entre todos. Sim. Mas existe uma discrepância muito grande entre quanto um compositor ganha pro maluco, entre aspas, que levava... que cantava e dançava. Cantava, dançava e que chamava a atenção de todo mundo. Né? Pois é. Mas foi isso, a causa de acabar os Secos e Molhados foi isso. E o Gerson não podia compor outras músicas. O Gerson só tinha Rosa de Hiroshima. Rosa de Hiroshima. Que é uma música maravilhosa. Sim. E que quando pediam bis, o outro ficava enlouquecido, porque não podia fazer bis da única música que não era dele. Isso aí é. Né? Conflitos, né? Pois é, mas... E as melhores turnês também, na época dos Secos, foram que te trouxeram mais problemas, né? Vamos dizer assim, né? Porque você não conseguia escutar, né? Não tinha aquela qualidade sonora ainda, imagina, né? No ginásio. Ginásios, Maracanãzinho mesmo, né? Eu cansei disso, por isso que eu parei de fazer show em ginásio. Tanto que tentam, procede essa informação, né? Que tentam ter uma gravação. Existe. Que ela existe e você veta porque a tua voz não está no tempo. Não, minha voz está sempre um tempo atrasado, porque eu tinha que ouvir bater lá na parede para eu ouvir e eu cantar. Sim. Era muito difícil, né? Era inviável, né? Pois inviável. Não se tinha equipamento de som como se tem hoje. Sim, né? para ter esse controle de qualidade. Sim. E a gente falando aí de um Maracanãzinho que tinham 20 dentro e fora que tinha mais 20. Então não tinha esse controle. Esse controle de qualidade, né? De uma apresentação ao vivo. E com o frisson que isso tudo causou. Sim. E também, Ney, vale destacar, se você quiser falar também, obviamente, pra gente passar, você saiu por conta disso e também da questão, quando vocês foram pro México, né? Teve a questão do empresário, a mudança não concordou, né? Ali já foi uma coisa estabelecida mesmo para mudar todo o rumo, né? Sim. E eu não concordei com aquilo.
Tanto que acharam até que você ia declinar, né? Declinar não aceitar, e que você poderia até passar por perrengues por conta da tua saída, né, do grupo, né? Não, o João me perguntou assim, o que você vai fazer? Você vai voltar para Mato Grosso? Eu disse, vou criar galinha. Criar galinha. Mas eu já tinha um disco inteiro pronto na minha cabeça. Sim, já tinha um tinha repertório pronto. Você já tinha um repertório. Porque eu falava o seguinte, olha, eu acho que nós três, a gente não precisa se separar, mas cada um tem que fazer um disco para as pessoas saberem a referência de cada um. Né? Sim. Então eu já tinha o meu muito adiantado. Elaborado, né? Sim. Estava elaborado. Que era ver seu homem, um homem Neandertal. Um homem de Neandertal. Um homem de Neandertal. E acontece que teve esse fato, você saiu, eles até... Que aí você tava... Não sei se essa história... Por isso que eu até falei várias vezes para você corrigir o que tiver fora do contexto, que você voltou, já tinha um repertório, mas você começou realmente a... não é perder dinheiro, mas a coisa foi... Né? O negócio foi o seguinte. Quando eu saí do Secos e Molhados, apareceu um empresário. Ah, isso, bem lembrado. Apareceu um empresário querendo... Aportar, investir alto. Investir alto. Para aquele primeiro show meu, ele investiu 500 mil reais. Isso era absurdo, tá? Isso era absurdo. Mas eu não gostei do jeito dele. Exato. Sabe? Exato. Eu não gostei do jeito dele. Aí eu disse assim, olha, não quero mais. E eu tinha assinado um contrato. Sim. Eu disse, olha, não quero mais. Ele disse, mas você tem um contrato comigo. Eu disse, sim, eu tenho um contrato com você, que eu tenho que te pagar tudo que você botou no meu show. Eu vou te pagar. Você trabalhava para pagar. Sim, aí eu fiquei 1 ano trabalhando para pagar ele. Né? 1 ano depois, porque antigamente você não podia fazer show mais de 1 ano, porque você já tinha que gravar outro disco, você era obrigado. Uma nova temporada. Você era obrigado pela gravadora. Né? E aí, quando chegou esse final de ano, eu disse assim, olha, eu não tenho mais isso faltando. Era a última prestação. A última parcela. Que ele foi bem... Aí eu disse assim, olha, eu não tenho mais dinheiro. Se você quiser mandar alguém na minha casa pegar o que quiser lá, pode mandar. Eu não tenho mais como. Eu já tenho que fazer outra coisa e não queria mais ficar com ele também, porque também eu nunca fiquei preso a ninguém que eu não gostasse, que eu não quisesse. Correto. Sabe? Mas ele foi uma pessoa assim, que ele apostou em mim, sabe? Eu tenho esse reconhecimento. Gente, quem é que botava 500 mil reais, né? Em 75? Sim. Sabe, para fazer um show, gente? Uma superprodução. Uma super banda, sabe? Não, realmente. Tanto que ele viu que você não estava de papo furado. Sim, né? Ele viu que eu não estava querendo enganar. Ele viu que eu não tinha mesmo. Já tinha viajado 1 ano e 1 ano eu paguei ele. Tudo que eu viajava, eu ganhava, eu dava para ele. Né? Tanto que até o que... Não sei se tem a ver com essa história, o que depois te salvou foi a passagem que você estava com uma ex-frenética. Que era minha namorada. Sua namorada, a Regina Chaves. Regina Chaves. Que era a mais bonita das frenéticas. Sim. Escolheu logo a mais bonita. Bom Vivan. E aí ela te chamou para comer um lanche, um sanduíche, você não tinha dinheiro nem para... No dinamarquês você não tinha dinheiro nem para alimentar seus gatos. Eu já tinha mandado os gatos para casa da minha sua mãe. Eu disse, Regina, eu não tenho dinheiro. Ela disse assim, vamos lá, eu pago. Ela estava bombando. Estava no auge. Frenética. Então tá, vamos lá. Aí chegamos lá, o Newton Travesso... Diretor do Terceiro Mundo, né? Não, que dirigiu... O meu primeiro, do América do Sul. América do Sul. Do Fantástico. Que foi, você sabe que aquele clipe ganhou prêmios no mundo inteiro. Você só foi saber depois. Nunca ninguém me disse. Né? Ocultaram isso do meio. Então, aí tá. Aí ele queria fazer uma outra coisa comigo. Eu disse, olha, eu não sei o que você quer fazer, porque tem uma outra música aí que era o Terceiro Mundo. Terceiro Mundo. Que eu cantava. Aí ele quis. E aí, olha para você ver como é que era a coisa. Cada vez que eu ia na TV Globo para gravar uma música, eles me davam 20 mil reais, que era um cachê altíssimo. Claro, para aquela época. Altíssimo. Tanto que quando eu ganhei esse dinheiro que eu fui gravar com ele, minha vida mudou. Eu paguei aluguel,
comida para os meus Os gatos. Sabe, tudo, minha vida nunca mais desandou, porque 20 mil reais era muito certeza. dinheiro Não, naquela houve, época. eu chamo de sincronicidade, né? Você foi no Sim, lugar certo, sim, estava na hora sim. certa. E ele querendo fazer alguma coisa, aí eu fui para o interior de Santa Catarina, para um farol, para gravar com ele. Olha a oportunidade que surgiu no meio de um nada, vamos dizer É. assim, né? E quando você falou da América do Sul, também, isso é curiosíssimo, né? Porque o primeiro videoclipe na história da TV brasileira, gravado Em externas, exibido no Fantástico em 75. Sim. Como Eu no helicóptero, amarrado pela cintura, sem porta. Sem porta, com a caixinha de som. Com a caixinha de som desse tamanho, e ele inclinava o helicóptero e eu ficava assim. Eu disse, meu Deus do céu. Eu amarrado pela cintura. A gente era louco, né? Fazia qualquer coisa, né? Claro, e assim, e que foi muito premiado, como você disse, no mundo. Sim, e você foi saber disso depois, né? Eu fui saber disso muitos anos depois. Bem depois. E uma coisa que eu queria... Aí já não valia mais nada para mim, porque eu já estava noutra. Também. Já estava em outra, exatamente. E quando a gente fala desse desfecho da sua saída, né, dos Secos e Molhados, eu já li, o Ney, que muito antes disso tudo acontecer, aí eu vou entrar na questão mais espiritual da coisa, que eu também tenho passagens interessantíssimas em relação a isso. Você já falou publicamente, seu pai era espírita, Sim. né? E que, inclusive, por 2 ocasiões, acho que uma com Paulinho Mendonça e outra com uma outra pessoa que você foi tirar tarô, né? Sim. E disseram que você... Aí uma falava que só sai a carta da morte, que você só entendeu depois. Mas isso foi depois. Sim. Isso foi no auge do Secos e Molhados, Conta então, escuta essa história. Primeiro a primeira. Sim, sim. Que eu fui com o Paulinho, ele ia numa mulher que botava cartas. E eu fui acompanhando ele. Aí fiquei sentado lá com ele. Aí ele disse assim, pede para ela botar cartas para você. Eu disse, eu não quero, Paulinho. Não. Eu disse, Paulinho, não tem dinheiro. Como é que eu vou pagar a mulher assim? Eu não tenho dinheiro, não quero. Ele disse, não, eu pago para você, bota cartas. A mulher botou carta, abriu as cartas e começou a dizer assim, eu vejo aqui uma coisa, você mais ou menos como Carmen Miranda. Eu disse, Carmen Miranda? Ah, não, eu olhei para o Paulinho e disse, acho que estão uma louca. Ela disse assim, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser muito famoso. Eu vejo alguma coisa assim como Carmen Miranda. Eu disse, vamos embora, Paulinho. Carmen Miranda e eu? Tá louca? Mas acertou, se você for... Sim, porque não era Carmen Miranda, mas era uma coisa tão extravagante, claro, que ela só pôde relacionar a Carmen Miranda, né? E a segunda vez foi assim, no auge dos Secos e Molhados, quando nós viemos ao Rio de Janeiro, eu acho que foi até quando nós fizemos o Maracanãzinho, o irmão de uma amiga minha também botava um tarô danado, assim, sabe? Aí ele começou a abrir, o primeiro jogo, caía a carta da morte. Aí disse, não, vamos começar de novo. Eu disse, olha, eu não tenho nenhum problema com isso. Aí disse, vamos abrir de novo. Aí abrimos carta da morte. Aí ele disse assim, Ney, isso aqui não significa que você vai morrer. Exato. Significa que vai haver uma transformação radical na sua vida. E eu já estava insatisfeito com a história. Sim. Né? E aí foi. Bateu. Aquele morreu, apareceu outro, não é isso? Sim. Você renasceu. Em carreira solo, né? Veio o homem de Neandertal, que até com aquela... Eu acho engraçado. Aquela roupa toda de aquela roupa, os chifres para proteger de energias negativas. Porque eu vi num livro que os africanos... Sim, os ritos deles, né? Eles usavam chifres para proteger de energias negativas. Aí tinha um camarada maravilhoso, Ricardo Zambelli, que fazia os meus figurinos assim. Eu ficava na frente dele e ia fazendo aquilo tudo no meu corpo. Eu passava um dia inteiro na frente dele. Só para fazer para fazer a roupa. Aí eu disse assim, Ricardo, eu quero nos meus ombros saírem 2 chifres desses que enrola assim, que eu quero assim, quando eu fizer assim, ele me protege um para-raio. Quando eu fizer assim, ele cai e viram as asas. E ele fez isso. Sensacional. Fez essa roupa. Tem a foto, é conhecida, né? Tá na capa. Tá na capa do disco, inclusive. E dali veio
né? Veio o Bandido Coração, de 76, foi um presente da saudosa Rita Lee, né? Foi uma baita parceria também, né, Ney? Foi. Uma baita parceria e parceira, cantei né? várias músicas dela. Exatamente. Ali aí foi hit Não, atrás de... Bandido foi uma coisa louca. O Bandido tocou muito, sabe? Na verdade, foi o Bandido que me transformou num artista popular no Brasil. Sim. Porque o meu primeiro disco as pessoas não entendiam, era muito radical, sabe? Eu não fiz a menor concessão, sabe? Eu queria aquilo, não tinha, entre uma faixa e outra, não tinha silêncio. Ou era água correndo, ou era pássaro cantando, ou era... Tudo era assim, não tinha silêncio no disco, sabe? Era sequencial, né? Não tinha, era direto. Então, mas estranharam muito. Quando você lançou esse primeiro. E teve também, Ney, uma passagem nos anos 70, eu acho que você estava já na carreira solo, se eu não me engano, que foi até que você depois conseguiu, eu agora não estou associando, que você foi no teatro... No Teatro Municipal? No Teatro Municipal. Piazzolla, no Piazzolla. Teatro Municipal. O Astor Piazzolla. O Astor Piazzolla, que era assim, bombava, né? Ele vinha para o Brasil e ele era um sucesso assim, estrondoso, né? No mundo, ele foi um sucesso no mundo. Aí eu fui lá, humildemente, assim, no final, falar com ele, disse assim, Piazzolla, eu sou um cantor novo aqui no Brasil, assim. Novo. Mas era, né? Eu tava... Aí, assim, eu queria cantar muito uma música sua. Aí ele disse assim, como é seu nome? Eu disse, Ney. Ele disse assim, Ney Mato Grosso? Eu disse, sim. Ele conhecia, sabia dos Secos e Molhados. Sim. Aí ele disse assim, você pode ir para a Itália gravar comigo? Eu disse, posso. Sabe? Aí teve que blefar, né, com a Continental. Não, aí fui para gravar. Não, eu blefei com ele, né? Porque se eu dependesse de mim, eu não podia ir para canto nenhum, né? Sim. Porque eu tinha saído do Homem de Neandertal, que não foi esse sucesso. Eu trabalhei 1 ano com ele, mas não era. Aí eu fui na gravadora e disse assim, olha aqui, eu tenho que ir para Roma, encontrar com o Piazzolla. Porque ele também, quando eu falei que era Astor Piazzolla, eles ficaram assim... Já mudou. Não vamos dizer não para ele com Astor Piazzolla, né? Até porque tu poderia abrir até um precedente para uma outra gravadora, de repente, querer aproveitar essa oportunidade, comercialmente falando. Sim, né? Porque Astor era uma estrelona mesmo. Sim. Aí pronto, e aí eu fui para lá, gravei com ele, mas a referência dele, da minha voz, era só Secos e Molhados. Ele me botou cantando num registro agudo que não precisava mais, sabe? Mas ele me botou e eu gravei 2 músicas. Você voltou de lá com um compacto, né? Que já entrou no meu disco, né? Não, estamos falando de antes de eu gravar o primeiro disco. Sim, é porque eu quis voltar. Você voltou com um compactozinho, com as duas faixas, né? Antes do primeiro disco. Com aquele mini compacto, enfim, que era na época. E depois veio, que foi parar dentro do LP. Do LP. Foi parar, ele acabou integrando esse primeiro LP. E aí depois, né, como eu te falei, né, veio esse sucesso todo também do Bandido após esse olhar, esse olhar, não, e esse olhar do primeiro disco do Ney solo, né, Sons de Cachoeira, aquela coisa toda. E aí abri o disco com um macaco gritando. Não, e aí, sabe o que eu acho mais engraçado, Ney? Que depois Agora, isso tudo era feito com a banda em comum acordo. Claro, sabe? claro. Tudo que eles propunham, dizer assim, bota uns bichos aí, eles começaram a botar macaco, tambores, não sei o que. Eu disse, é isso mesmo, eu quero uma coisa selvagem, sabe? Com a sua aceitação, claro. Sim, claro. E eu já ouvi falar também, Ney, e eu achei isso bem interessante, porque eu penso assim, e às vezes a gente pode estar errado, enfim, mas que você nunca deixou, até aconteceu de você estar gravando e tudo mais, de vir um produtor, um diretor, alguém e falar, não, eu quero desse jeito, e você não, o meu trabalho é esse. Meu trabalho é meu. Você nunca deixou, né? Até no teu repertório mesmo, né? Eu tive um confronto com um produtor, porque eu estava cantando uma música, mas aí já foi depois do Bandido. Sim. Pra frente, né? E aí, eu estava na metade da música e disse assim, não tá bom. Eu disse, não tá bom. Pode falar. Caralho. Você espera eu acabar de cantar e depois você me fala se tá bom ou se não tá bom. Agora, quem vai decidir se tá bom ou não sou eu. Né? Sim. Aí ele ficou assim.
esperava uma reação, porque eles mandavam, né? Sim. Tava interpelando no teu trabalho, pô. Sim, mas então seja educado, pelo menos. Não, né? a forma de interpelar, né? Com certeza. Então eu já li você falando sobre isso, né? Que nunca aceitou essa forma de chegar e falar, não vai ter que ser desse jeito, não enfim. é do jeito, tem que ser do jeito que eu quero também. Sim, porque não tem como dizer assim, é o que eu penso, né, Ney? Você é melhor do que ninguém, com mais de 50 anos aí de carreira solo, mais de carreira como um todo. O que é comercial e o que não é. Não tem como saber, ninguém sabe. Exato, ninguém sabe. Não tem como prever isso. As gravadoras pensavam que sabiam, mas ninguém sabia. Exatamente. Ninguém sabia. Isso é impossível, não tem como. Sabe como é que eu gravei o Bandido? Porque assim, vinha daquele, em tese, um fracasso do primeiro disco. Ah, sim. Né? Então, eles me puseram gravando só na madrugada. Então, eu gravava de meia-noite às 5 da manhã. Isso ninguém aguenta, sabe? Mas é por isso, porque eu ainda não tinha nenhum status dentro da indústria, né? Então, eles me botaram na madrugada, cantando só de madrugada. Não tinha essa chancela, não, né? Mas aí eu me cerquei de gente muito interessante, gente muito boa, sabe? Com produção boa e... Não, você sempre teve rodeado de excelentes compositores, pessoas que sempre né, em repertório, em tudo. Tanto que nos anos seguintes, aí a gente vai avançando, né? Todo o disco meu que eu lançava eram 3, 4 tocando em rádio. Exatamente. Né? Teve até, por exemplo, você já interpretou, aí bem mais à frente, mas você já interpretou Cartola, que teve não precisa mencionar, teve uma pessoa que duvidou da tua capacidade de cantar, de interpretar, falou, né? Falou, né? Ela disse assim, eu não acreditava que você desse conta. Eu disse, por quê? Sabe? Por quê? Né? Porque subestimar uma coisa que nem, né? Nem tinha visto. E você transitou por tudo, teve até eu sou cantor, eu não sou restrito a nada. A nada. Eu sou da música brasileira, então tudo da música brasileira me interessa. Como o próprio Homem com H. Sim. O Gonzaguinha, né? Mas o Homem com H, eu tinha dúvidas. Mas olha a minha dúvida qual era. De soar oportunista. Sim. Sabe? Você teve essa por não ser do Nordeste. Do Nordeste. Né? Aí eu mostrei pro Gonzaguinha, o Homem com H, e eu disse, olha, Gonzaguinha, eu gravei isso, mas eu não sei se vai entrar no disco. Aí disse assim, Ney, deixa de ser louco. Você é a única pessoa que pode dar voltas 360 graus nessa música. Dito e feito. Foi um enorme sucesso. Dito e feito. Né? Olha como é que são as coisas, né? Isso aqui é uma aprovação maior de alguém, na época, saudoso Gonzaguinha, e tanto que foi o sucesso, o estrondo que causou. Causou mesmo. Eu me lembro, o Ney, né? Eu na minha tenra idade, eu escutei por conta de influência do meu pai muito Beatles, essa coisa toda, já até te falei Beatles, Stones, enfim. Mas eu me lembro dos Secos e Molhados, porque até o LP que eu trouxe para você fazer a devida dedicatória, porque eu gostava, era uma coisa que assim, tudo bem, eu sou dos anos 80, mas eu ouvia isso e a sonoridade, aquela coisa progressiva, o glam, a musicalidade, o repertório, como você sempre falou, o repertório era muito bom. Sim, e realmente era. Secos e Molhados, os 2 discos. Sim, os 2, exatamente. Então, assim, eu lembro até de um trabalho de colégio agora não fala mais, mas era antiga, 5ª série, com 10 ou 11 anos, da Miriam, que não é sua, mas eu ouvi porque meu pai tinha Mulheres de Atenas. Estava no Bandido. Do Bandido. Então, eu tenho essa... Tinha num cassete, que meu pai colocava num carro que ele teve na época, e eu tinha um trabalho de escola para fazer sobre a letra Mulheres de Atenas, e eu tô falando com 10, 11 anos, uma redação, enfim, não me lembro ao certo. E mesmo a canção não sendo sua, a memória né, auditiva que eu tenho é você interpretando. A partir dali foi a primeira música que eu acho que eu gravei do Chico. Mulheres de Atenas? O Chico sempre repete, eu já vi ele falando isso em entrevistas, diz assim que eu sou compositor junto com ele, porque eu dou uma outra versão minha das coisas que ele me dá. Aí uma vez ele me disse assim, você sabe que minhas filhas só gostam de você cantando minhas músicas. Prefere o Ney cantando? Ele me disse isso, quando as meninas eram criancinhas. Sim. Elas gostavam das músicas dele só comigo. Com você cantando. Então, assim, eu tenho essa recordação, né? Isso está na minha mente e fora, ouvindo o primeiro disco do
dos Secos e Molhados. Aí depois, músicas do Bandido. Enfim, são da mesma forma como você depois gravou. Teve a história do Barão, né? Pro Dia Nascer Feliz. Sim. Houve aquele embate. E os dois Não gravaram. houve Embate entre aspas, Imagina, né? não houve embate nenhum. Tipo, quem vai? Não pode gravar, não pode, né? Aquela pois coisa toda. E os dois lançaram e fizeram sucesso. Olha Não, que- eles já tinham lançado, mas não tocavam. Não tocava na rádio, em na verdade, né? Que eu nunca entendi Barão não tocar no rádio. Sim. Porque o Barão era muito bom. E Sim. era assim, vinha uma coisa de rock no Brasil, né? E eu não entendi o Barão não tocar. Aí eu fui lá. Aí você sabe a história, né? Que eu Sim. fui lá, acordei. Sim, acordou o Cazuza, sim, É. sim. Aí eu disse, ó, Cazuza, acorda pra ganhar Acorda pra ganhar dinheiro. dinheiro. Aí ele disse, o que você quer? Eu disse, quero gravar o Pro Dia Nascer Feliz. Ele disse, não pode. Essa música é a nossa música de trabalho. Será de vocês e será minha, Cazuza. A minha, eu já estava com o disco, o dele já estava pronto. Eu estava com o disco quase pronto. Fui Faltava, gravar né? esta Essa música. E o disco foi lançado e Pro Dia Nascer Feliz começou a tocar. A minha gravação Sim. primeiro. Na sequência, começou a tocar assim, a minha e a deles. E o Barão toca até hoje. Eu não toco mais até hoje, mas o Barão toca até hoje. Sim. E que é um clássico. E Sim. que é um clássico. E eu tô cantando de novo nesse show. Nesse teu show atual, você voltou a... Não, É. isso é um clássico atemporal, dos anos 80, mas ali é temporal. Tô cantando Balada do Louco, tô cantando... Também. Tô cantando Pro Dia Nascer Feliz, tô cantando Homem com H, sabe? O amigo tá revisitando o porque repertório assim, vasto, eu já estou né? fazendo esse show há muito tempo. Então, para não ficar repetitivo... Ah, pra o mim, mesmo set list, né? Então eu estou mudando. Eu pego músicas... Agora eu pego músicas que eu gostava de cantar e boto e estou cantando, né? Não, isso aí vai se reinventando e vai renovando também, né? E Ney... Não, e acertei na mosca. Sim. Porque olha, eu fui a Londres e já botei o Pro Dia Nascer Feliz lá. Quando eu vi aquele 4.000 pessoas, não vou me dizer que eram 4.000 brasileiros, que não era, né? Quando eu vi aquela multidão dançando naquele teatro de 4.000 lugares, eu disse, essa música é danada. Foi a escolha. Foi a escolha. Foi a escolha. E Ney, uma coisa que eu ia te falar é o seguinte, qual foi... Porque a gente está indo e voltando em alguns determinados momentos, né? Que a tua história é fascinante. Não dá para um podcast apenas. Quando você tirou a dificuldade que você teve para tirar a maquiagem, porque para você se performar aquela forma circense, mas aquilo era erótica... para me proteger. Não, eu sei. Eu digo, a pergunta é, quando você tirou e foi cantar, né, sem a maquiagem, né, com o passar dos anos, você teve assim uma certa dificuldade no começo com isso ou não? Não. Porque eu já tinha entendido que aquilo já estava ultrapassado, que eu tinha que fazer outra coisa. Eu pinto os olhos até hoje. Sim, isso a gente vê no... Então, já não era mais aquilo, mas eu pintava os olhos porque eu pintar o olho também, para mim, tem uma intenção. Um olho pintado, à distância, o olho fica mais visível. Sim, né? Você tem um verdade. contorno preto, você bota o olho mais visível, né? Não, verdade. Chama até mais atenção, né? Porque você... o olho é muito importante. Exato. Tanto que eles implicaram com ele lá no começo, né? Sim, lá foi até em Brasília também. Sim, até em Brasília. Em tudo que foi na censura. Paulo, sim. Implicava com o meu olhar. Em tudo que... Esse olhar, eu disse, mas que olhar? Como é que eu vou saber? Era o olhar 43 da RPM, que eu vou falar daqui a pouco? Sei lá que olhar que era esse. Não é que desolhava, que eu olhava muito... Primeiro, eu não podia olhar para a câmera, você sabe, né? Isso não. Não podia olhar para as câmeras. A primeira vez que eu fui na TV Globo, cantar lá num daqueles programas, disse assim, foi assim, secos e molhados. Aí a gente já estava posto naquela mesa e tal, aquela coisa, e aí uma voz falou assim, é proibido olhar para as câmeras. Eu disse, mas eu vou olhar. O que eu queria? Me comunicar com quem estava em casa. É lógico. Mas essa comunicação era vetada, sabe? Não podia se comunicar com quem estava em casa, mas eu sempre olhei para a câmera e olho até hoje. Era visto naquela época como se fosse uma atitude subversiva, talvez. Talvez. Realmente era outros tempos, né, Onê? E assim, uma coisa que eu já li sobre você também,
é que o palco, para você, ele sempre foi uma catarse, né? Sempre. Uma forma de você se libertar, Sim, de você sempre. exorcizar Não seus sou medos eu, também. não sou eu, Sim, né? sim. É Um alter ego. uma outra faceta minha que se apresenta, né? Um alter ego ali na... Hoje em dia já é menos, né? Sim. Hoje em dia eu já sei como é que é, mas antigamente não, era assim, era para dar passagem para aquela coisa inconsciente. É, que você já até falou que você, essa catarse, essa performance, aquilo tudo, era até uma forma também, como ator que você queria ser, né? Até para você não enlouquecer. Eu já ouvi você falando sobre isso, medo de enlouquecer. Eu falei, Não, porque eu achava que eu era... Como é que tem dupla personalidade? Bipolar, não? Não, não é bipolar, tem outro nome. E que eu achava assim, eu dizia, não, sabe por que eu fiquei pensando isso? Porque quando eu vi as fotos do Secos e Molhados, a primeira vez que me mandaram fotos do Secos e Molhados, quando eu olhei, eu não reconheci. Eu disse, esse sou eu? Aí eu ficava assim, quem é você? Quem é você, camarada? Sabe? Eu não sabia que aquilo existia dentro de mim. Era uma manifestação sua ali. Certo, mas eu não sabia, não tinha consciência. Não tinha consciência, daquilo. exatamente, não tinha consciência, né? Não, eu achei isso interessante, quando você falou, pô, aquele medo de enlouquecer. Eu achava que eu era esquizofrênico. Esquizofrênico, esquizofrênico, que tem delírios, enfim, essa coisa toda. E se você for parar para pensar, como você já sempre falou, né? Você foi cantar para ser um bom ator, que você queria ser ator. E, né, é um cantor, intérprete, enfim. Mas faz todo sentido, porque você coloca essa energia para fora e até se exorciza. Sim, foi bom para minha cabeça. Foi vamos dizer assim, uma autoterapia. Uma autoterapia. Uma autoterapia. Foi bom para minha cabeça mesmo. Sim, sabe? sim, não, acredito. E agora voltando ainda nessa questão dessa coisa espiritual, duas passagens, Ney, pra gente ir pra parte do Ney iluminador, diretor, enfim. Você disse que seu pai, né, falou que você poderia ter vencido ele numa outra encarnação, mas que não venceria nessa. Ele me disse isso. Olha que homem louco. Mas que você não venceria ele nessa. Mas eu disse, vou vencer. Conta como você venceu agora. Venci amorosamente. Venci no dia que eu dei um beijo no rosto dele. No meio da rua. Sensacional. Em São Paulo, que ele estava lá, ele foi se despedir de mim, aí nós marcamos ali na praça, ali em frente ao Estadão, que eu morava ali na Bela Vista, e eu beijava os meus amigos. Todo mundo se beijava, não é isso? Claro. Todo mundo se beijava. E aí eu fui me despedir dele, eu beijei ele. Ele olhou para todos os lados para ver se alguém tinha visto um homem beijando ele. Sim. Louco ele, né? Sim. Nunca mais nós deixamos de nos beijar nos encontros e nas despedidas. Viraram amigos. Sim. Eu virei o confidente. O único filho, né, Ney, que conseguiu O único filho que teve esse acesso. Exatamente, isso eu achei sensacional. E foi um beijo que quebrou isso. Através de um beijo fraterno. Né? Quebrou essa coisa da ancestralidade, da hierarquia, ou tirania, enfim, sei lá como é que pode ser chamado isso. E uma outra também que eu acho também bem impactante foi que você teve um relacionamento marco, né, 13 anos, Sim. Né, seu companheiro, e que você acompanhou ali, né, a parte em que ele estava bem acamado, levando para sua casa a família dele, acolhendo, cuidando, sim. E que após a passagem dele, você, num determinado dia, você fazendo a barba, eu queria que você contasse isso. Isso, né? Um tempo depois, tá? Não, claro. Um tempo depois, eu não estava nem pensando. Sim, exatamente. Eu estava fazendo a minha barba na frente do espelho, assim, no meu quarto. Eu comecei a sentir uma coisa por aqui que eu não estava entendendo o que era, sabe? Era uma coisa assim, como se eu estivesse ficando arrepiado, meu ombro ficando arrepiado, assim. Aí aquela coisa foi se penetrando dentro do meu corpo. Menino, meu coração foi ficando enorme. Um amor. Aí eu falei pro espelho, é você, Marco. Aí aquela coisa fez... Tava a resposta, né? Sim. Era a resposta da sua pergunta. Sim, mas... Que experiência, hein? Pois que é. baita experiência. Pois é. Dentre tantas. Entre outras, né? Dentre outras, exatamente. Eu não tenho nenhuma religião, tá? Não, eu sei disso.
Você, seu pai era espírita, você ia na igreja católica porque ia, mas não tem eu essa fiz coisa de religião, primeira né? comunhão só de onda, sabe? Pra Como ter que eu. fazer. Como eu, É. como muitos. Como muitas Como crianças, muitos. né? Como muitos. Era um costume, né, que ia passando. É. E Ney... E agora eles eram espíritas, mas não me vetavam de ir à igreja católica, sabe? Não me proibiam, me deixavam Sim. à vontade. Essa liberdade nesse sentido, né? E Ney, indo para essa questão do Ney iluminador, você já fazia isso em alguns shows seus, você pegava dicas e tudo mais, você gostava, só que você nem assinava, né? Como na parte da iluminação, eu não sabia né? que se assinava isso. Se assinava, né? E aí depois você dirigiu e fez a iluminação de vários projetos aí como RPM, a turnê da Rádio Pirata, que foi um sucesso, raio laser, gelo seco, aquela coisa toda, né? E também do próprio Cazuza, Sim. em 88. Nana Caymmi. Nelson Gonçalves do Imperato. Você não entendia o porquê que ele ia voltar. Deixa quieto. Né? Nelson Gonçalves. Simone, eu dirigi 2 shows de Simone. Né? Então, assim, mas do Cazuza, essa sensibilidade que você teve, porque ele também já bem debilitado, ideologia, você falou, Cazuza, foca nos teus pensamentos. Não dança, não faz nada. Sim. Eu vou cuidar de você. Sim. A luz vai estar ao seu redor, vai dançar por você. O que me interessa de você é seu pensamento. Exato. Sabe? E ele entendeu. Aquela veste branca. Eu que desenhei aquela roupa para ele. Sim, eu li sobre isso. A própria, depois do Blues da Piedade, né? Que eu queria que você contasse o gesto. Aí no Blues da Piedade, eu disse assim, olha, a única coisa que eu quero que você faça no Blues da Piedade, quando acabar, Senhor, piedade, peço a gente careta e covarde, abra os braços. Quando ele abriu os braços, eu fiz uma cruz de luz branca. Ele estava preso numa cruz de luz branca. Mostrar o que ele estava carregando, sim, assim, o que ele estava passando. A única pessoa que percebeu foi o João, que estava comigo na cabine de luz. Ele disse assim, Ney, você fez uma luz transcendental. Eu disse, Foi isso, E como eu te falei, né? Porque era isso mesmo, né? Era o que ele estava vivendo naquele momento, ele estava numa cruz, preso, né? Sim, preso, né? Eu botei ele numa cruz de luz, né? Branca. Para focar no pensamento dele. E foi também um baita sucesso. E Ney, a questão da Fiocruz, do Oswaldo Cruz, queria que você comentasse da iluminação, porque eu via muito isso também pequeno. Meu pai, quando a gente passava de carro ali por Manguinhos, anos 90, ali, ó, o castelo ali e tal, aquela iluminação ali, projeto Ney Matogrosso. Ney Matogrosso cantou, Secos e Molhados e tal. Foi ele que foi convidado aí. Queria que você comentasse isso com a gente, desse projeto na época, desse convite, enfim. Olha, eu recebi o convite. Sim. Eu disse, tudo bem, mas é para fazer uma luz mesmo, né? Sim, só que não tinha estrutura. Aquilo dali teve que ser montado, cavado ao redor daquele não é um palácio, aquele castelo, né? Castelo. Né? Ao redor dele foi cavado, assim, para botar toda a estrutura para a luz chegar lá em cima e para iluminar o castelo todo, né? Eu fiquei 1 ano fazendo aquilo. Um ano. A GE doou a parte da iluminação, a parte, né? de iluminação e aí meu lado místico, né? Que eu iluminei quando chega lá em cima naquelas cúpulas redondas. Sim. Assim, eu botei uma luz violeta, que é a luz de Saint-Germain, que é a luz da transmutação. Chama e violeta. Acima disso eu botei uma rosa, que é a luz do amor, né? Então foi isso que eu pretendi pôr em cima da Fiocruz, que eu entendia que ali era um lugar muito especial, né? Não, eu não sabia dessa questão da alusão das cores, né? A Saint-Germain e até a rosa, a outra cor, trazendo essa questão do amor. Como é? Nada é o nome da entidade. Nada. Bem interessante. E Ney, projetos atuais, né? A parceria é uma coisa que eu também não sabia, recente sua. Gostei bastante, vai ser lançado em janeiro com a banda Hector.
Você aí fazendo nada será, né, nada como é o nome da música? Nada será como antes. Não, mas você precisa ouvir as outras. Pô, metal, riffs, rock. Rockão. Eu falei, Ney, agora indo pro rock de mas novo, eu sempre né? Gostei, né? Você transita, né? Eu sempre gostei do rock. E vai ser lançado em janeiro, na verdade. Agora será lançado em janeiro, porque essa primeira música aí, o Nada Será Como Antes, está em outra gravadora e não daria tempo de soltar para agora, dia 29. Que seria agora em novembro. Então agora vai ser só em janeiro. E banda boa, eu não conhecia a banda Ecto. Ele canta em inglês e português. E português. Falei, heavy metal da melhor qualidade. E, Ney, o que eu posso dizer também é que realmente fazendo até alusão a essa questão, nada será como antes, realmente nada será como antes. Você, 83 anos, muito bem vividos. Eu falei pro chofer do táxi, ele tomou um susto, ele virou para mim. Quando te viu? Você não tem 83 anos, porque ele começou a puxar assunto comigo. Aí eu falei que minha mãe tem 102, aí ele disse assim, e você? Ele disse assim, uns 70? Eu disse, não, eu tenho 83. Ele virou, quase parou o carro para olhar. Não. Por isso que ele errou o caminho. Você não tem 83 anos? Eu disse, claro que eu tenho. E esbanjando, né, o Ney, essa singularidade, esbanjando essa tua simpatia, esbanjando tenacidade, vivacidade. O Leblon, até te perguntar, fazendo uma alusão breve aqui, essa questão da Blue Door, o Leblon foi uma coisa aqui no Rio que você escolheu. Eu escolhi para morar, né? Escolhi. Você gosta da Gosto. Eu gosto de fazer tudo a pé, sabe? E ali a gente essa mobilidade, né? Se bem que já mudou muito também, da época que eu mudei para lá, né? Mas foi o local. Mas eu gosto muito, eu não saio do Leblon. Não saio mesmo. Pô, bacana. Se identificou, né? Eu gosto muito dali. É a sua morada por muitos e muitos anos. E com certeza, quando você for da sua mãe, 102 anos? 102. Você com certeza vai chegar ou vai passar, porque olha a vitalidade que você tem, né? Mas eu certamente vou chegar melhor que ela, porque eu me exercito, né, diariamente. Há 30 anos que eu faço ginástica todo dia. Que 1 hora, mais ou menos? Fazia 1 hora, agora eu faço 45 minutos. 45 minutos. Para manter. Mas não faço para ficar forte. Não, eu sei. Eu não mudo, eu só tenho tônus, sabe? É isso que eu quero manter. Manter a musculatura, manter até por conta da voz. Sim, também. Porque tudo é músculo, Sim, né? é muscular, exatamente. Né? E Ney, novos projetos, eu vi que tua agenda já está fechada até 2025, né? Até dezembro de 2025. Vai estar com 84 anos, já vai ter passado agosto, 84 anos. Ney, olha, eu não tenho dificuldade ainda, tá? Para fazer o show. Não, isso é nítido. Isso é visível. Mas sim, eu fico entendendo que em algum momento, sim, haverá obstáculo. Mas enquanto não houver, eu toco o meu barco. E eu acho também que na medida em que eu me exercito, faço, não sei o quê, já está tudo acostumado aqui comigo, está tudo... Já está automático. Já está no modo automático. E Ney, que venham, olha, muitos relançamentos, novas canções, novas interpretações, novos projetos. Eu só tenho a te agradecer. Fico honrado, até nervoso, assim, porque tá diante desse ícone aqui da música, não só brasileira, mas também mundial. Um homem da América do Sul. Um homem da América do Sul. Um homem latino, né? Latino-americano. Um latino-americano e também... O que muitas vezes, quando a gente falou de espiritualidade, que muita gente falou que já viam, tem uma cigana, tem isso com o Ney no palco. Fala muita loucura. Tanta coisa, né? Te acompanhando no palco. Então, eu tentei aqui, muito pouco para a longevidade e de informação que você tem a passar, mas esse especial que eu fiz questão de trazer você gentilmente aceitou. Eu só tenho a agradecer e te desejar 1000 anos de muita música, de boa música, de ver. Muitas parcerias e te agradecer pela tua participação. Obrigado você. Tá bom, Ney? Obrigado, gente. Até a próxima temporada do Bluecast, fechando esse especial aqui com o querido Ney Matogrosso. Muito obrigado.